E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando aqui de curiosidade, falar um pouquinho sobre o universo de Baki. E como eu tô falando do Baki verso em si, é uma pegada meio UCM, DC Universe, meio que isso aí que tá rolando nos cinemas. Mas aqui a gente vai falar do universo estendido de Baki e como ele é importante para a indústria dos mangás em si, inclusive como para todos os mangás que são ali de luta, de arte marcial, entre todos os outros tipos também. Mas antes de comentar sobre tudo, você sabe como é que funciona. Aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, bastante conteúdo de Baki, principalmente. Então eu vou deixar um cardzinho aqui em cima com várias playlists aí de Baki para poder você estar aproveitando. Beleza? Então vamos falar aí sobre o Baki verso e como ele é importante para a indústria dos mangás e até mesmo para a gente em si, como consumidor, como ele ajuda. Como a gente bem sabe, né, o Baki em si é uma obra que atualmente está famosa pela frase Baki, o anime de somente luta, que é um anime que só tem 1% de história e 99% de luta. Várias frases nesse segmento, um anime que só tem luta, um anime que não tem história. Só que isso é uma falácia, a gente sabe muito bem que Baki tem bastante história, só que boa parte da galera que assiste Baki pegou Baki a partir da metade da história dele. Agora sim vamos assistir Baki. Então a parte onde tem mais história da obra ninguém acompanhou, ninguém se importou muito. Isso quando eu falo, estou falando do mainstream, né, da galera em si, do povão em si. Todo mundo que assistiu o Baki da Netflix, a grande maioria, 90% da galera que assistiu o Baki, que nem conhecia Baki, ou até mesmo nem se ligava em animes em geral, eles não foram correr atrás da história de Baki em si. Mas o fato é que Baki é rico em história e também rico em universo. Para você ter ideia, a gente tem em Baki verso Baki Gaiden Hana no Shiharu, Baki Gaiden Scarface, Baki Gaiden Kizuzura, Baki Gaiden Pico, Baki Gaiden Love Story, ou você pode dizer Saga do Amor, Baki Gaiden Hetsu Zekai, Baki Gaiden Toba vs Igari, Baki Gaiden Gaia Toshikoski, Baki Gaiden Yuenshi. Ah, mas acabou? Não, ainda não acabou. Ainda tem Baki Gaiden Kenjin. Então é muita coisa. Sem falar da obra principal, que a gente tem Grappler Baki, New Grappler Baki, Baki Son of Ogre, Baki Dou 2 e Baki Rahen, que é a atual. Mas já acabou. Mas calma, ainda tem mais coisas. Também tem a versão do Itagaki de Garouden, que também faz parte do universo de Baki. E agora sim, acabou todas essas paradas do universo de Baki. É grande pra caramba. E Baki é um dos únicos mangás em si que trabalha todo esse universo e cada coisa que acontece em cada universo vai repercutir lá no outro universo, lá em outro lugar, lá em outro momento, tudo vai repercutir de alguma forma. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem um cara que apareceu lá em Kenjin, um espadachim muito habilidoso, que lutou contra Doppo. Ele aparece de novo em Baki Do 1 e apareceu de novo em Baki Rahen. Então, coisas dos Gaidens vão repercutir lá. É aquela mesma parada do UCM, né? Você que não acompanhou o Gaiden, você que não acompanhou aquela série, não vai entender que esse cara simplesmente é um cara aleatório que apareceu na história. Mas ele não é. É um cara que já é recorrente na história e tá faltando a história. Você não viu o Gaiden para saber. Outra parada aqui que eu vou estar explicando também sobre Taizan Matsumoto. Quem era o pai da Kozue? Você só vai entender se você for atrás do Gaiden de Yuenshi. Também, quem era Hetsu? Hetsu era conhecido, Hetsu foi mencionado recentemente até em Yuenshi como um dos caras mais habilidosos que existiam naquela época. E é verdade. Tem muitas coisas que vão se entrelaçando, até mesmo acontecimento do principal vai para o Gaiden, como do Gaiden vai para o principal. A luta de Toba versus o Igari, ele também vai para o principal. Tudo isso se conecta. E no final das contas, por que isso é bom? Porque é um dos poucos, se não um dos únicos mangás, onde os Gaidens, eles fundamentam e trabalham coisas relacionadas à principal. E tudo vai levando a um ponto específico. Tudo vai se construindo por ponto específico. A gente vê as coisas trabalhando devagarzinho no lugar e de repente ela tá lá no principal.
dar um exemplo aqui de coisas que aconteceram. O assassino lá de Baki Gaiden Kizuzura, ele reaparece em Baki Gaiden Scarface, trabalhando agora para o Yakuza. Então muita coisa vai se entrelaçando. E por que eu tô falando sobre esse entrelaçamento todo? Porque é uma construção de universo que ninguém já fez. Ninguém fez, pelo menos eu não tenho ciência disso nos mangás. Não tem um universo tão rico, tão cheio de entrelaçados que você começa a entender as coisas lendo as outras obras, vendo as outras obras, como o Baki. Só Baki fez isso. E é bem semelhante com o que o MCU faz, que é histórias paralelas que no final vão chegar a um grande arco. A gente está mesmo vendo uma história paralela onde está mostrando Yanagi, que depois vai culminar no grande evento onde Yanagi vai lutar com o Baki. A gente está vendo histórias que mostram o após os acontecimentos de New Grandpa Baki, o Sikorsky que ficou preso, que está querendo se vingar. Está agora tendo uma nova vida, uma nova história no Baki Gaiden Gaeto Sikorsky, que por sinal teve um episódio recente sobre a cabine telefônica lá que ele lutou com o Jack, que foi massa pra caramba, foi muito interessante, porque teve uma lore que foi feita ali pro Itagaki sobre aquela cabine telefônica lá, muito legal, muito divertida. E também tem coisas acontecendo em vários pontos que vai amarrando com o principal. E é aqui onde eu quero chegar. Tudo isso faz a gente ver o quão é importante um autor se dedicar à sua obra a ponto de dar detalhes e querer construir cada personagem que ele criou. A gente tem, por exemplo, Naruto, Naruto ele teve bons arcos, estou falando do mangá, tá? Teve bons arcos, uma boa escrita, tal, foi legal, mas em muitos momentos a gente tinha ali uma certa dificuldade do autor ter que trabalhar os outros personagens, porque era uma obra só. Então ele tem que se virar nos 30 para fazer com que todo mundo seja trabalhado rápido ali e que o protagonista não suma tanto. E isso está até acontecendo com o Baki. Só que o Baki, pelo menos, tem uma desculpa, né? A gente tem ali Baki, uma obra tão extensa e tão gigantesca que mesmo com Gaidens, cada personagem tendo ali seu protagonismo, sendo trabalhado individualmente em cada mangá, ainda assim precisa de mais. Então eu não acharia estranho se o Itagaki fizesse mais outro Gaiden, porque realmente ele está criando um verso mesmo, um Bakiverso de verdade. Inclusive o próprio Garouden. O Garouden em si, acontecimentos do mangá de Garouden lá, eles repercutem no universo de Baki. Para dar um exemplo aqui, o próprio Yuenchi, né? O próprio Yuenchi em si vai ter momentos que a gente vai ver mais pra frente, não é agora, eu já li na Light Novel, mas não é agora, que a gente vai ver as lutas de Tamba Bushishi, que é o protagonista lá de Garouden, e o Mumon vai estar assistindo para aprender. Inclusive eu queria fazer um vídeo sobre se é possível o Mumon, né, superar o Yujiro, porque, mano, o Mumon é como se fosse um tipo de Yujiro, mano, cara, é insano pra caramba. Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto em si. O Bakiverso, ele tá tão rico, tá tão gigantesco, tá pegando tantas raízes, tá se quebrando, se dividindo tanto, que o tornou realmente como se fosse um universo estendido de mangá pela primeira vez que eu tô vendo isso acontecer. A ponto de eu ter que estar ligado em todos os mangás e ler tudo, porque eu sei que alguma coisa vai fazer referência em outra em algum momento. O próprio Bakidou 2, ele teve referências a Kizuzura. Apareceu o personagem de Kizuzura lá em Bakidou 2. Só entendeu, só viu quem realmente estava focado naquilo ali. Pois bem, no final das contas, eu espero que vocês tenham entendido o quão é importante ter isso. Um primeiro mangá, a primeira obra que realmente levou a outro nível as paradas de universo estendido, fazendo mangás se colidir, crossover, mistura de universo, entrando uma coisa na outra e inclusive fazendo com que tudo que aconteça numa obra principal derive nas outras, e assim como os derivados derivem na sua obra principal. Até mesmo derivados mudando a obra principal. Porque a gente sabe muito bem que Pico, ele teve um guide. O mangá de Pico vem antes da saga de Pico. É um mangá de abertura para ele. O cara que ele faz muitos mangás para introduzir também vilões e essas coisas em si. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!